Boa noite, meu nome é Nélio Cardoso, eu sou especialista na ISO 27001, sou auditor líder e hoje eu estou trazendo para vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu conhecimento que eu estou dividindo aqui no YouTube. E eu já estava até falando aqui com o pessoal, eu achei que já estava transmitindo no YouTube e deu uma pequena travada, mas vamos lá. Eu só vou fazer uns avisos rapidinho, que é bem importante para a gente poder estar sintonizado aí com os próximos passos, né? Então, hoje é uma aula introdutória. A gente vai falar da estrutura da norma, como que ela surgiu, enfim. Pessoal, o chat no YouTube, ele está desativado. Por quê? Porque como eu estou fazendo pelo Zoom, eu não vou conseguir responder perguntas no chat. O meu pessoal de marketing está lá até acompanhando lá no YouTube, até veio me perguntar aqui em relação ao chat, mas eu deixei realmente desabilitado para a gente concentrar as perguntas aqui no YouTube, no Zoom. Então, se vocês quiserem vir para o Zoom, aí nos comentários, né, do vídeo tem o link direitinho, você pode vir para cá. A vantagem de vir aqui para o Zoom é que você pode participar dos sorteios. Eu vou fazer os sorteios de alguns cursos nossos. Então, aula na semana que vem, na quinta-feira, a gente vai manter na quinta e a gente fecha dia 9. Se for preciso, a gente faz uma quarta aula. Na terceira aula, para quem estiver nos acompanhando no YouTube, né, tiver cadastrado lá no YouTube, está inscrito no canal, curtiu a página lá da ISEC, eu deixei vários materiais lá na página. Eu subi ontem um módulo, uma parte do meu curso, são 32 vídeos na parte de engenharia social, do treinamento de certificação do Security Plus. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, as nossas aulas de Security Plus, eu deixei lá um tira-gosto, lá uma amostra para vocês. Agora a gente vai começar a trabalhar com a ISO 27001 e nós vamos sortear lá no dia 9, que teoricamente vai ser a última aula dessa temporada de lives, nós vamos sortear três cursos 100% gratuito, preparatório para a certificação ISFS, que é a Information Security Foundation, baseada na 27001. Esse treinamento é preparatório para a certificação da ICSIM, eu vou explicar mais na frente. Eu estou fazendo hoje e vai até dia 31 de agosto, para quem não quer depender da sorte, quiser se inscrever nesse treinamento, um pré-lançamento a R$ 57,00. É um preço assim extremamente em conta, dado a quantidade de material, e do dia 13 ao dia 30, eu vou estar pessoalmente com quem se matricular nesse curso para ministrar e preparar esse pessoal para a certificação. Então, a gente vai ter aí umas 2 semanas de aula, ou pode até se estender um pouquinho mais, dependendo da turma, da quantidade de pessoas. E quem se inscrever, quem adquirir o curso até dia 31 de agosto, à meia-noite, ele ainda vai estar a R$ 57,00. É um pré-lançamento. Por quê? Porque metade do curso já está gravado, já está lá. E a outra parte do curso, na verdade, tem um pouco mais que a metade do curso já está gravado. E o restante, eu vou entregar essas gravações até dia 13, eu vou entregar o treinamento gravado bonitinho. E aí eu vou dar as aulas online, a parte online com o professor, do dia 13 ao dia 30. E essas aulas com o professor a gente também vai gravar, vai disponibilizar na plataforma. E a plataforma, esse treinamento aqui, ele já tem 2 simulados,
e até o final do mês ele vai ter mais uns 4 simulados aí, vão ser 6 simulados, preparando você para tirar a sua primeira certificação na ISO 27001. Então, esse daqui é um treinamento nosso que eu estou fazendo pré-lançamento dele, por isso que ele está nesse preço. E quem quiser participar e concorrer aos treinamentos, vai lá no canal, se inscreve, aquele papo de youtuber, né? Participa das aulas no Zoom, se inscreve no canal e curte, né, os vídeos. Isso é muito bom para gente, para fazer a divulgação. Bom, acabou aqui a parte de avisos, vamos para a aula. Nossa agenda de hoje. Vamos falar da história da ISO, vamos falar da certificação ISO, como que faz para adquirir a certificação ISO, estrutura da norma, e vamos abrir para dúvidas e perguntas. Então, quem tiver aqui no Zoom vai poder fazer suas perguntas, vai poder tirar as suas dúvidas. Bom, como surgiu a norma ISO 27001? Bom, vale lembrar, né, que a ISO, antes da gente até mesmo falar como surgiu a norma, vamos pensar como surgiu a ISO, né? Eu, inicialmente, quando não conhecia a ISO, eu achava até que era um órgão americano. Depois eu descobri que ele era um órgão não governamental, né? E independente, e ele tem sede na Suíça. Ele foi fundado em 23 de fevereiro de 47, mas é interessante que esse movimento, por ter padrões e normas, ele surgiu em vários países, e a Inglaterra, por exemplo, é um dos pioneiros nesse trabalho. E esses países começaram a se juntar e sentir a necessidade de ter um órgão internacional isento, porque, imagina, eu sou inglês, e aí os países que têm algum problema político com a Inglaterra não iriam adquirir, por exemplo, normas inglesas ou normas americanas. Então, sendo um órgão independente, não pertencendo a nenhum país, ele consegue transitar melhor em países que nitidamente, né, politicamente, tem problemas com alguma outra nacionalidade. Então, em 46, 65 representantes, entre eles o Brasil, participou, né, das primeiras reuniões para formar a ISO. Então, como que funciona? Vamos dizer que aqui no Brasil, a ABNT, que é a representante nossa lá na ISO, ela tem poder de voto também, ela cria uma norma para algum segmento aqui de mercado. E a ISO entende que essa norma, ela tem potencial para ser distribuída no mundo todo, porque é uma norma de interesse de várias empresas em vários países. Então, essa norma, ela é internacionalizada, ela é levada ela se torna uma norma internacional. Da mesma maneira que tem normas como a ISO 27000, que a gente vai descobrir que ela nasceu lá na Inglaterra, ela se tornou internacional, e aí os países, como o Brasil, por exemplo, pode trazer a norma para cá, traduzir e distribuir a norma como membro da ISO. Eu faço parte do CB21, que é uma entidade aqui, é um grupo de trabalho, né, da ABNT, que faz a revisão das normas ISO. Já participei de várias revisões da norma, e inclusive eu vou mostrar para vocês uma maneira de você adquirir a norma antes dela ser publicada, né, totalmente e gratuitamente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês aí. Bom, nos Estados Unidos, o órgão normativo lá é a INSE, né, o Instituto Nacional de Padrões Americanos. Ele também é membro da ISO, tem direito a voto. Na Inglaterra,
É a BSI, né? British Standards Institution. E olha só, ela foi criada em 1901. Um dos países pioneiros nessa parte de normas. A Inglaterra, não é à toa que a maturidade, né, em padrões deles superem muito aí alguns países. No Brasil, em 1940, surgiu a BNT, e aí várias leis federais foram concedendo, né, status de organização de utilidade pública. Em 73 vem uma outra lei que criou o Sistema Nacional de Metrologia e Normatização Qualidade Industrial, né? E a BNT é um membro fundador da ISO, né? E ela também é membro da Comissão Eletrônica Internacional, a IEC. Por isso que as nossas normas é ISO/IEC, né? Essa Comissão Eletrônica Internacional, a ISO também, tanto a BNT como a ISO são membros, né, desses organismos aí. Bom, por que eu preciso de normas, né? A necessidade de mercado em reconhecer práticas adequadas. Isso traz para a organização que tem essas certificações, traz um pouco mais de prestígio. Por exemplo, quem tem uma certificação ISO 27001, que é de segurança de informação, essa organização está dizendo para o mercado que ela tem um mínimo de padrão aceitável para operar com segurança os seus dados. Maneira de criar um senso comum sobre um assunto e estabelecida por órgãos internacionais de normatização. As normas mais conhecidas são a 9.001, 14.001, 20.000 e 27.001. Coincidentemente, a Volkswagen possui todas essas certificações. E aí a gente pode entender por quê. 9.000, porque eles produzem um tipo de produto que polui o meio ambiente, então eles precisam mostrar que tem um compromisso com o meio ambiente. Como eles fazem, eles produzem, então precisa ter qualidade nessa produção, então por isso a ISO 9.000. A ISO 20.000 tem a ver com a qualidade na entrega dos serviços de TI, e a 27.001 na parte de segurança. Então, a Volks, por exemplo, todos os parceiros dela precisam ter essas certificações. Porque imagina, ela tem um parceiro que polui o meio ambiente, então a mídia cairia matando, né? Assim como a Apple teve em um determinado momento, foi acusada de ter mão de obra infantil. Então, as grandes empresas, elas precisam ter uma certa ética, então elas acabam buscando essas certificações para ter um selo validador de que elas têm um compromisso com qualidade, com o meio ambiente, com a entrega de serviço, com segurança de informação. Bom, então como surgiu a 27.001? Vamos entender a história da norma, né? Deixa eu pegar aqui um apontador. Bom, em 96, a gente precisa entender que houve um movimento de empresas interessadas em criar boas práticas de segurança na organização. E essas empresas começaram a compartilhar essas boas práticas, começaram a se reunir, e aí surgiu a necessidade de ter uma normativa, alguma norma. Então, lá na Inglaterra, surgiu a primeira norma de segurança da informação, e por ser uma norma inglesa, né, ela tem essa sigla BS, né, é uma British Standard. Então, a primeira British Standard, ela tinha a numeração de 7799, né? E lá em 1990 criou-se o Código de Boas Práticas e depois a norma de boas práticas, né? Um código de boas práticas em forma de norma.
Então, lá em 93, aqui, ó. Então, a ISO 27002, ela é um código de boas práticas. Então, basicamente, ela nasceu primeiro. Então, depois que ela nasceu, esse código de boas práticas, em 1995 ela teve uma atualização e aí foi lançado, né, a parte 2, lá em 96. E essa parte 2 veio depois se tornar a ISO 27001. Por quê? Porque à medida em que a 27002 foi sendo atualizada, em um determinado momento ela se tornou uma ISO. E aí ela se tornou a ISO 17799. A ISO transformou a 27002, que é um código de boas práticas, em ISO e apenas colocou o número 1 na frente, manteve aquela numeração da British Standards. Depois, a ISO resolveu criar uma família de normas de segurança de informação. A ISO começou a mudar a maneira de padronizar isso, criando famílias, porque ela começou a perceber que tinha mais normas de segurança sendo criadas, né? E aí ela criou uma família. E aí a 27001, que chamava BS 7799 parte 2, foi a primeira a ser transformada em ISO 27001, já dentro da família 27000. E aí, logo na sequência, pegou-se a 27002, né, que era 17799, e renomeou ela para 27002, e aí começa a família 27000, né, começa a ter várias normas. A última norma é a de 2013, e ela veio com uma série de modificações. A BNT, na última reunião que eu participei, que foi em julho, tinha-se uma previsão de sair até o final do ano ou começo do ano que vem a 27002. E aí depois ela vai ser traduzida e trazida para o Brasil, aí até o final do ano chegaria no Brasil. Então existe uma expectativa. A 27002 ela vem com mudanças. A 27001 nova, né, que está para sair, ela mudou um pouquinho a sua característica. Durante aqui o treinamento a gente vai fazer algumas colocações e algumas abordagens e eu vou trazer esse assunto de novo para vocês. Então, existe uma expectativa muito grande de ou até o final do ano ou no começo do ano que vem a versão internacional sair. E aí depois cada país faz a sua tradução, traz para dentro de casa uma cópia dessa norma na sua língua. Bom, a norma ISO 27001, a família, ela tem a 27000 e até 2006, quando a gente abria a norma, havia um glossário explicando os termos que vinham na norma. Então, você queria saber o que é gestão, o que é risco, o que é uma auditoria, o que é uma terceira parte. Então, esse glossário vinha na própria norma. Com a criação da família, a norma 27000, ela vem com esse glossário de todas as normas. Então, a 27001, quando você abrir ela, você vai ver que o glossário dela não está lá. Ele vai apontar para 27000. Então, você tem que comprar a ISO 27000 para ter esse glossário, para ter esse conceito, né, de cada termo, de cada palavra que vem na norma. A 27001, ela foi criada para ser um sistema de gestão. E aí a vantagem de ser um sistema de gestão é que ele pode ser certificado, ele pode ser auditado. Então, consequentemente, eu posso medir, é um sistema de gestão, então eu posso medir esse sistema, e se eu consigo medir esse sistema, eu consigo dar um selo de qualidade para esse sistema, dizendo que ele atende
a norma. Ele atende os requisitos mínimos, né, da norma. O Código de Boas Práticas, que é a ISO 27002, e aí muita gente confunde porque fala assim, é igual, a 27001 e 27002 são iguais. Na verdade, não. O que acontece é que a 27001 pega emprestado a lista de controles que está a partir do capítulo 5 da ISO 27002 e traz em forma de um anexo, tanto que ele chama de anexo A. Esse anexo A, ele, se você olhar, ele começa no A5. Se você for para a ISO 27002, no capítulo 5, ele vai estar tratando exatamente o que está ali no anexo A5, política e segurança. E aí ele vem tratando cada assunto até chegar ali no capítulo 18. Hoje é até o capítulo 18, na ISO 27002 de 2006 e até o capítulo 15. Bom, temos também a 27003, que é diretrizes para a implementação de um sistema de gestão. Então, eu posso ter outras normas para me apoiar a entender melhor e a planejar a implementação da minha ISO. Então, a 27003 também é utilizada na implementação do sistema de gestão. A 27004 também. Ele cuida da parte de medição. Não falei para vocês, com o sistema de gestão, a vantagem dele é poder ser medido, poder ser auditado, poder ser monitorado os processos. Então, ele traz aqui na 27004 como eu faço para implementar essa parte de medição dentro do meu sistema. A 27005, ela vai me dar parâmetros para eu fazer a análise de risco. E a 27005, ela está debaixo da 31000. Por que eu tenho duas normas de risco? Porque a 31000, ela trata de riscos de uma forma geral. Riscos operacionais, riscos de TI, riscos de qualquer coisa. Já a 27005, ela foca esses riscos na parte de segurança. Então, se você ler as duas normas, elas se parecem muito, porque uma é espelho da outra, mas você vai ver que na 27005 tem particularidades que não tem na 31000, porque ela foi feita para ser uma norma de risco aplicável à segurança de informação. E aí nós temos a 27, tem várias outras, eu coloquei as mais conhecidas, tá? E algumas dessas aqui já até sofreram a atualização e eu acabei nem atualizando aqui o PPT. Bom, aí tem governança de segurança, diretrizes para continuidade de negócio, a gente tem agora ISOs para a parte de privacidade, tem a 27701, que ela é a extensão da ISO 27001 para a privacidade de dados. Então, ela atende plenamente a estrutura da LGPD. Aí você pode ter uma ISO, você pode tirar uma certificação ISO e estender ela para a privacidade. E aí você tem um sistema de gestão de segurança e privacidade. E aí você tem uma certificação ISO e aí também garantindo que você está em conformidade com a parte de privacidade, atendendo plenamente a LGPD. Então, a família ISO, ela tem uma série de certificações, e aí vem aquela pergunta, né? Como funciona? Como que tira a certificação? Bom, antes de explicar como tirar a certificação, porque aí tem a ver como montar o sistema de gestão, e depois que você monta o sistema de gestão, vem um auditor, faz essa verificação, e se o seu sistema tiver ali todos os requisitos necessários para operar, aí depois o auditor vem e faz a auditoria dos seus controles. Aí que entra a ISO 27002, aí que entra a tal da lista de aplicabilidade, aí que entra também a parte do famoso anexo A. Então, eu tenho como tirar uma certificação ISO
para uma empresa, para uma organização, ela tira o selo ISO 27001, não é a ISO internacional que fornece, é uma empresa autorizada pela ISO, porque ela é uma instituição sem fins lucrativos. Então, quem faz auditoria são empresas creditadas, né, acreditadas pela ISO, e aí elas podem fazer a auditoria oficial da ISO 27001. Bom, e o profissional de segurança de informação? Quais certificações que ele pode tirar para apoiar o trabalho dele na organização em relação a isso? No passado, não tinha certificação ISO 27001. A Exim lançou a ISO 27002. E aí meio que o mercado confundia, né? O mercado ficava pedindo profissionais com certificação ISO 27001, mas não existia. Existia só 27002. E aí a Exim, acho que uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, não me recordo exatamente a data, ela renomeou a sua certificação, e a certificação passou a ser chamada ISF, né, da ISO 27001. Então, hoje, se você quiser tirar uma certificação ISO, ela é uma certificação básica, você pode, por essa instituição chamada Exim, ir lá, comprar a prova, fazer a prova, se preparar, né, fazer a prova e tirar a sua certificação. Agora, existe também uma certificação 27001 para quem quer fazer auditoria. Então, existe uma certificação chamada Auditor Líder da ISO 27001 e tem auditor interno da ISO 27001. O auditor interno, a ABNT fornece esse treinamento e essa certificação. O de auditor líder, tanto a ABNT como a BSI fornecem esse treinamento. Bom, eu acho que em relação a profissional, muitos de vocês imagino que estejam interessados, a Exim, ela oferece uma carreira inteira de certificações da ISO 27001. Ela tem um programa aqui. Então, você tem ISO Foundation, aí você tem a Expert e você tem a Professional, né? Então, a Exim, você pode fazer uma carreira de ISO 27001, tirando a de fundamentos, depois tirando a profissional e tirando a Expert. Bom, o mercado hoje não tem separado isso, tá? Se você tiver qualquer uma dessas, claro, se você tiver essa aqui que é de fundamentos, uma boa parte do mercado pede que você tenha a certificação. Nem diz se é de fundamento ou não. A maioria das colocações que eu tenho visto, com essa aqui você já atende. 99% das posições, essa aqui já atende. Agora, se você quiser ir galgando, né, dentro da Exim e se tornar um Exim Information Security Management, né? Aí você tem que tirar essas 3 certificações. E essa certificação aqui, Foundation, para a trilha LGPD da certificação de DPO da Exim, ela é pré-requisito. Então, é um tipo de certificação aí bem conhecida no mercado, bem valorizada, ela é internacional. Então, é uma certificação com bastante peso aí. É uma certificação para iniciante, claro. Como que funciona a certificação da Exim? Bom, você tem lá 5 domínios. Você tem que estudar informação e segurança, que é 24% da prova, ameaças e riscos, abordagem da organização, medidas, que são controles, legislação. Então, aqui está o peso de cada um desses assuntos. O nosso treinamento aqui da ISEC cobre o currículo oficial. E a Exim, o público-alvo, né, para
para essa certificação são pessoas que trabalham em empresas que processam e tratam informações e que precisam proteger essas informações. Então, basicamente, qualquer pessoa pode tirar essa certificação. Essa certificação ela é voltada para qualquer profissional aí e que tem interesse, seja até profissional de TI, que tem interesse em aprender os fundamentos de segurança da informação. É uma certificação porta de entrada para esse universo da segurança. Bom, a prova é bem simples, você precisa acertar 26 perguntas de 40, são 65%, né, para você ter aprovação. Não pode utilizar material, não pode abrir livros, notas, equipamentos, nada. E você tem 60 minutos para fazer a prova e já tem a prova em português há muitos anos já. A prova é em português. Então, se você não quiser adquirir um treinamento, um curso, você pode adquirir os livros. E esse daqui é a versão internacional. Eu comecei com esse livro e atualmente tem uma tradução desse livro aqui agora em português. Você pode, adquirindo esse livro, você vai ter todo o conceito, todo o fundamento para fazer a prova, né? Eu estudei pelos livros e passei tranquilamente. É claro que eu já tinha outras certificações, então eu preferi estudar pelo livro, mas tem pessoas que gostam do treinamento, da interação com o professor, explicação e assim, o livro ele tem ali uma estrutura e acabou, né? É aquilo e pronto. Bom, falando em estrutura, como que é a estrutura do documento chamado ISO 27001? Eu não vou abrir o documento hoje. Na próxima aula a gente vai abrir a norma, mostrar e falar. Eu vou mostrar apenas a estrutura. A norma, ela tem capítulos. Então, o capítulo 0, tudo que está em amarelo aqui, todas as normas ISO, ela tem como padrão. Ela tem lá a introdução, ela fala do escopo do documento, ela fala da referência normativa, quais outras referências que foram utilizadas para criar aquele documento, e 3 tem termos e definições. Então, aqui no Brasil, quem que fornece para a gente as normas? A BNT. Então, se você entrar lá na BNT Catálogo, você consegue adquirir qualquer norma ISO. E aí tem o preço aqui da norma, né? Então essa aqui, ó, é a 20.474, mas você pode pesquisar aqui por qualquer norma, né? Então, quero comprar uma norma, né? Então você vai lá, pesquisa, né? Escreve aqui, vou colocar o número dela aqui, 27001. E ela vai trazer para mim. Eu vou deixar só 27001, porque ó, ela pode ser versão ABNT, versão ISO, versão IEC, e ela vai trazer para mim todas as opções. Palavra, comitê. Deixa eu ver se vem como 27.000. ABNT ISO, trazer todas. Tá com algum pau lá no ABNT Catálogo. Enfim, é aqui que você adquire a sua norma, é aqui que você compra a norma para você baixar e ter uma versão da norma. Bom, antes da norma ser publicada, ela passa pela consulta nacional. Eu falei para vocês que eu pertenço a esse grupo de trabalho aqui, ó, CB21, que é o grupo de trabalho de computadores e processamento. Essa norma aqui, ela está em consulta pública. Então, se você clicar aqui, fizer um cadastro lá, votar na norma, você pode vir aqui, né? E clicar, tá aqui a norma.
essa norma aqui, ela é um projeto, né? Ela está em consulta nacional, então é o momento que você consegue, né, ver pela primeira vez a norma. Então tá aqui, ó, a norma. Ó. Lembra que a gente falou aqui dos termos e definições, ó? Aqui tem alguns termos e definições, ó. Ó, termos abreviados. E aí tem toda a estrutura dessa norma aqui, ó, que eles lançaram. Todas as normas passam por consulta pública. E aí, depois que ela fica ali um período, ela vai para publicação e aí só pagando para adquirir a norma, tá? E aqui, ó que bacana aqui, ó. Você consegue ter, né, pelo menos um rascunho. Ela serve como norma para eu trabalhar na empresa? Não, não serve. Mas ela tem uma boa parte do que vai ser lançado formalmente, tá? Ela é a norma praticamente pronta aqui, praticamente finalizada. Então, se vocês quiserem entrar lá na consulta, chama Consulta Nacional, vocês podem consultar, né, na Consulta Nacional aqui, ó. Vocês vêm aqui na Consulta Nacional, procura por CB21, vê o que está disponível. Ó, ela vai encerrar em 22/9, até 22/9 dá para baixar essa norma aqui tranquilamente. Então vamos voltar para o nosso PPT. Então, quero ter acesso a uma norma, tem que adquirir lá no nosso caso aqui no Brasil, na BNT. Se você quiser adquirir fora, você pode adquirir, mas virá em outra língua, a não ser que você compre em Portugal, no órgão de Portugal. Bom, tudo que está aqui em verde, né, verde musgo aqui, esses são itens obrigatórios do meu sistema de gestão. Então, o sistema de gestão de segurança da informação, lá no documento da ISO 27001, ele começa no capítulo 4 e termina no capítulo 10. E a parte tem aquele famoso anexo A. Então, o que é item obrigatório? É o que vai de 4 a 10. O que tiver dentro disso é obrigatório. Então, a parte de contexto, ele vai falar do escopo e vai falar do contexto da organização. Então, essa parte, se eu não tiver definido isso no meu sistema, o auditor nem começa a fazer auditoria. Tem dentro desses capítulos a parte de treinamento, a parte das políticas, a parte de gestão da documentação, análise de risco. Então, se eu deixar de fazer qualquer desenvolver qualquer um desses itens no meu sistema de gestão, o auditor nem começa a fazer auditoria. Então, como que funciona aí os passos, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A ISO, ela trabalha com um framework de melhoria contínua. Até 2006, era o PDCA. A partir de 2013, a ISO aceita qualquer padrão de melhoria contínua. Se você não tiver um padrão, se a sua empresa não utiliza nenhum padrão já, você pode implementar o PDCA. Agora, se a sua empresa, principalmente as empresas japonesas, elas já têm um padrão de melhoria contínua, elas seguem outros estándares, elas podem continuar usando os seus padrões e aí ela vai acomodar a ISO dentro desse framework. Na parte de planejamento, o P do PDCA, né, o plano de planejamento, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 da norma ISO 27001 trata de assuntos referentes ao planejamento. Quando eu chego no capítulo 7, no capítulo 8, eu estou no que seria o do PDCA, que é fazer, implementar. Então, o capítulo 7 e o capítulo 8, eles fazem parte
dentro do processo de melhoria contínua na parte de implementação, na parte de execução. O 3, que é o verificar, checar, e também, dependendo do processo, a gente vai entender que é monitorar, né? Que é a parte de monitoração, de avaliação, de desempenho do meu sistema. Ele está no capítulo 9, e o capítulo 10, ele fala da melhoria, das correções, do plano de melhorias, né? No plano de correções. Ele vai estar no capítulo 10, ele vai estar pautando esse assunto. Agora, o que tem dentro de cada um desses capítulos? Se a gente olhar para o contexto da organização, ele vai estar falando do escopo do sistema de gestão, que a gente precisa definir, baseado no contexto. Aí a gente vai entrar mais a fundo nas próximas aulas, quando a gente vai falando de contexto. Vai falar da implementação da ISO, do sistema de gestão, né, da ISO 27001, vai falar da implementação do sistema de gestão. No capítulo 5, ainda, né, dentro de planejamento, a gente vai ter que falar do compromisso da alta direção. A gente vai falar muito a respeito de compromisso da alta direção, a implementação das políticas, o planejamento, a estratégia de implementação das políticas, e vamos falar de papéis e responsabilidades. Isso daqui é o assunto, né, sumarizando, né, falando de forma resumida, é isso. Na parte 6, a gente fecha a parte de planejamento, planejando as ações para a gestão de risco. Então, como vai ser implementada essa gestão de risco. Já na parte de execução, a gente já vai ter aqui a parte 7 e 8, a gente vai entrar em assuntos referentes a recursos humanos, treinamento de conscientização, gestão dos documentos, que existe um padrão para lidar com essa documentação, e a parte de comunicação. Lá na parte 8, a gente já vai trabalhar a implementação daquilo que a gente planejou na parte de gestão de risco. A gente já começa a fazer a avaliação dos riscos e o tratamento desses riscos. Basicamente, é executar a análise de risco baseada na 31.000 e 27.005. 9. Avaliação de desempenho. Aí vem a parte do C, né, de checar, que é a auditoria interna e análise crítica da alta direção. A análise crítica da alta direção, lá no capítulo 5, a gente está estabelecendo e planejando e está envolvendo a alta direção dentro do compromisso que ela precisa ter com o sistema, né? Então, depois da auditoria interna, análise crítica da alta direção, que inclusive vai fazer análise crítica da minha avaliação de risco, né? E após essa auditoria, após a análise crítica, a gente vai ter aquilo que é necessário ser corrigido dentro do meu sistema. E é aí que pode entrar novos controles, ou pode ser cobrado a correção de alguns controles que já estão estabelecidos e não estão funcionando adequadamente. Para vocês terem uma ideia, vamos pensar nesse processo, num subprocesso, vamos pensar num subprocesso dentro dessa estrutura. Então, eu tenho o meu antivírus, e esse antivírus, ele é instalado nos servidores Windows, nos notebooks, nos desktops de toda a organização.
Agora, adianta eu instalar um antivírus e esse antivírus não estar atualizado, não estar funcionando adequadamente? Não. Então, quando eu penso num controle para códigos maliciosos, que lá no Código de Boas Práticas solicita que eu implemente soluções para detectar códigos maliciosos, e ele não fala exatamente do antivírus, porque existem várias ferramentas, né? O WAF, existe várias ferramentas que fazem essa detecção, o anti-spam, o anti-spyware, que faz a detecção de códigos maliciosos. O scan de vulnerabilidade, enfim. Escolhi um processo, vou criar um processo, então, para gerir o antivírus. Então, planejei, né, o meu processo. Vamos dizer que nesse planejamento do processo, eu defini que uma pessoa vai ser responsável por entrar na ferramenta de antivírus, verificar quais máquinas estão funcionando, pegar essa lista de máquinas que não estão ok e designar para os seus responsáveis. Por isso que lá na frente a gente vai falar de proprietário, a gente vai falar de ter essa definição. Quem estudou comigo nas outras lives a parte de análise de risco, quem não estudou, aí no YouTube tem as minhas 4 aulas, tá lá, você pode assistir as aulas de análise de risco. Então, eu tenho que ter um proprietário para cada ativo da informação. Então, eu vou mandar, por exemplo, os problemas de antivírus para o pessoal de Service Desk, que depois vai encaminhar para o pessoal de campo, talvez, se necessário, e para o pessoal de servidores, quem cuida de servidores. E aí, eu abro um ticket, passo para o Service Desk executar, ou para o pessoal de campo, eles executam, e aí, quando eles fecharem esse ticket, esse chamado, a pessoa vai olhar novamente no sistema no dia seguinte ou no decorrer dos dias, depois de atendido esse chamado, ele vai fechar e vai checar se aquelas máquinas que ele abriu um incidente para ser tratado foram resolvidos. Então, eu fechei um processo. Então, teve um planejamento, viu-se a necessidade de controlar códigos maliciosos, é um item da norma, então eu criei um processo para o antivírus. Então, a parte de monitoração é essa parte de checagem do processo, se está tudo ok. E aí entra o relatório para apresentar, né, para a alta direção, de como está a saúde do antivírus. Olha, a nossa meta é estar 97% com o parque atualizado. E o parque é considerado atualizado se as 3 últimas versões de atualização, excluindo as 3 últimas versões, da 4ª versão para frente, se tiver, está atualizado. Se não tiver, está dentro do meu gap. Então, você cria ali um baseline e depois vai medindo. E aí, se você não está alcançando a meta, sei lá, de 97% das máquinas atualizadas, aí vai ter que ser feito melhorias no seu processo para que você alcance essa meta. Então, tudo que a gente faz na ISO, esse processo de gestão, ele tem que ser medido. Então, aquilo que eu posso medir, eu posso controlar. Então, a ideia é pegar cada controle, cada pequeno processo e fazer um PDCA rodar em cima desse processo. Então, resumindo, né? O P de planejamento, eu tenho essas ações. O D de realizar, de fazer, de D em inglês, tem essas ações aqui. O avaliação tem essas 2 ações. E a melhoria tem as ações corretivas e o foco na melhoria contínua. Para fazer a implementação da ISO 27001, eu vou precisar de uma ajuda. Buscar em outras normas essa ajuda. Então, para implementar o anexo A, eu preciso da ISO 27002. E a gente vai entender isso nas próximas aulas, por que eu preciso
da ISO 27002, sendo que o anexo A já traz o descritivo do controle, né? Vocês vão entender melhor lá na frente. Para fazer a implementação do sistema de gestão, eu vou precisar da 27003 e da 27004. Para fazer parte das atividades de risco, eu vou precisar da 27005. E para fazer a auditoria, eu vou precisar da 19011 e também da 27007. Isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui é só uma base. Eu posso utilizar as outras documentações da ISO. Essas daqui são as principais, essas são as mais usadas, as que dão apoio para que eu consiga implementar o sistema de gestão. Bom, o sistema de gestão, né, ele vai ter que ter esses itens aqui implementados, né? O contexto, a liderança, o planejamento, o apoio, operação, avaliação e melhoria. Bom, além disso, eu preciso implementar os controles do anexo A. E os controles do anexo A, eles têm 14 áreas de objetivo e eles são basicamente 114 controles. Quando a gente fala 163 controles, é porque tem o título do controle, tem a seção do controle e tem o controle em si. E esses 114 controles é o que a gente pode implementar. Agora, lembrando que alguns desses controles são mencionados, o assunto é mencionado lá no sistema de gestão. Então, por exemplo, a parte de treinamento. Se tiver um controle, né, se existe um controle falando de treinamento, ele é obrigatório ser implementado, porque ele faz parte do sistema de gestão. Então, controles, por exemplo, de política, esse capítulo aqui, A5, lá da 2762, ele tem que ser implementado na íntegra, porque lá no sistema de gestão tem uma parte que eu planejo política. Aí tem a parte de organização na segurança, segurança e recursos humanos, gestão de ativos, controles. No meu treinamento, que está lá na minha plataforma, esses 114 controles estão lá gravados, as aulas gravadas e explicadas um a um. Então, lá no nosso treinamento, além de o aluno fazer o treinamento lá com as aulas gravadas, ele tem 1 ou 2 semanas, né, esses encontros comigo para a gente fazer a parte prática. O aluno vai lá, cria uma política, o aluno cria a lista de aplicabilidade, o aluno cria o manual de segurança. Então, a gente passa algumas atividades práticas para esses alunos, para eles entregarem para mim, e aí eu ajudo esse aluno. Então, muitos alunos trazem a política lá da empresa que ele está trabalhando. A gente senta junto, melhora a política, fala de pontos que estão faltando para atender a norma isso. Então, a nossa ideia não é ensinar a fazer uma política, porque cada organização tem uma estratégia diferente, mas é ensinar vocês a fazerem essa política baseado no padrão da norma ISO. Então, existe uma maneira de se criar uma política dentro de uma estrutura que atende à norma e fica adequada às melhores práticas, né? Então, tem um capítulo que fala de controle de acesso, de criptografia, segurança física, até chegar na última parte lá, que não está aparecendo aqui, mas é o capítulo 18, que é a parte de legislação, a parte de conformidade. Bom, a gente falou que são 114 controles justamente por isso. Os controles de nível 1, ele é o título. O controle de nível 2 é a seção, e aí tem o controle em si. Então, vamos dizer que a gente tem que implementar esse controle. Lá no passado, a ISO 27001, eu tinha que implementar um conjunto de políticas.
Na versão agora de 2013, ele diz que eu tenho que implementar uma política de segurança da informação. Então, já não é mais um conjunto assim, de políticas obrigatórias, mas uma política na qual eu possa implementar a parte de segurança. E, claro, a gente vai acabar criando uma série de políticas, ou uma única política, com várias políticas atreladas a ela. E a análise crítica é a alta direção, periodicamente, e aí é a organização que define se ela vai revisar sua política uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 6 meses. Então, precisa que a alta direção analise essa política e dê o seu crivo em relação à política. Bata o martelo lá, né, em relação à política. Bom, falando em controles da ISO 27001, a gente, nessa versão de 2013, ela está dividido em controles administrativos, controles técnicos e controles físicos. Bom, os controles administrativos normalmente têm a ver com uma política, com algum documento, né? Um processo. O sistema de gestão é um controle administrativo. O plano de continuidade de negócio é um controle administrativo. O plano de recuperação de desastre, gerenciamento de mudança, um acordo de confidencialidade, registro dos funcionários, conscientização de segurança, né, o treinamento de conscientização. E interessante que ele chama de treinamento de conscientização, não treinamento de segurança, porque a ideia é trazer o funcionário para o nosso lado, é fazer ele pensar em segurança, por isso que é conscientização. Antigamente era apenas um treinamento de segurança, né, nas versões 2006 para trás, aí na de 2013 já veio esse conceito de conscientizar, tanto que vários profissionais de segurança, eles se autodenomina evangelista de segurança, porque ele chegou num nível de trabalho, de conscientização, de trabalhar com segurança. É que assim, o pessoal da área de segurança, a gente tem uma maneira de pensar diferente do pessoal de TI. Chega a parecer uma religião mesmo, né? Por isso que tem até evangelista de segurança, porque nós temos uma maneira tão peculiar de pensar em relação à segurança que parece que alguém evangelizou a gente, parece que alguém colocou aquilo na nossa cabeça. Mas é que assim, você é forçado a pensar fora da caixa, você é forçado a pensar diferentemente, e esses controles administrativos, lembra do exemplo do antivírus? Eu posso criar uma política para falar da necessidade de atualização do parque, não só o antivírus, mas no geral. Eu posso criar um processo para o antivírus e eu posso ter uma ferramenta, né? Então, a parte técnica aqui é a ferramenta chamada antivírus que faz a contenção no equipamento. Então, ele é um controle técnico e ele é apoiado por um controle administrativo. Então, muitos desses controles, às vezes, trabalham em conjunto. Então, esse servidor que contém a gerência do antivírus está dentro de um data center. Então, ele também precisa ter controles físicos, né, de quem pode acessar, quem que tem direito de acesso e de administrá-lo, né? Aí entra a parte de controle de acesso e etc. Então, os controles físicos passam pela questão de atualização de sistema, gerenciamento lógico, criptografia, patch de atualização. É muito comum em provas de certificação que tem a ver com a ISO, perguntar de controles técnicos e aparecer criptografia ou aparecer política de criptografia. Aí a pessoa confunde, mas é técnico ou é administrativo? Se for a papelada, a documentação, é administrativo. Se for a ferramenta que faz isso, aí é técnico o controle. Anti-spam, antivírus, IPS, assinatura digital, do lado de cada dos controles físicos, anéis de proteção, sensores, cartões,
geradores, o PS, né, que é aquele banco de baterias, né, ar-condicionado, extintores de incêndio, etc. Bom, fechando o nosso bate-papo de hoje, eu falei para vocês que era um bate-papo introdutório, vamos imaginar a ISO aí como sendo uma gincana, né? Então, basicamente, eu tenho aqui o início, né, dessa maratona, que é basicamente estabelecer um sistema de gestão, definir esse escopo desse sistema de gestão, e aí nas próximas aulas, quando a gente for falar do escopo e do contexto, eu vou dar vários exemplos, vocês vão entender bem. E aí você começa a parte de planejamento, né? Depois de estabelecer, definir isso, essa parte de planejamento, você começa ela através de um projeto, né? Você estabelece um projeto, você vai entregar como se fosse projeto. Lá na versão de 2006, era meio que obrigatório eu ter um projeto para entregar a isso. 2013 já não veio com essa questão. Eu mantive nas minhas aulas, nas minhas explicações, a utilização e estratégia de projeto, mesmo que ele já não é mais obrigatório essa estratégia, né? Porque eu não preciso estabelecer o sistema de gestão, eu não preciso colocar ele em produção. Então, o projeto é legal porque, primeiro, tem começo, meio e fim. Tem escopo, tem custo, tem um gerente, né, olhando e cobrando as pessoas e trazendo os resultados, né? Então, acaba tendo uma pessoa responsável por gerenciar esse meio de campo. Então, a ajuda, né, fazendo a implementação por meio de um projeto é uma estratégia saudável, extremamente recomendada. Aí a gente cria as políticas de segurança de informação, implementa a gestão de risco, e aí, quando a gente fala implementação, criar política, e quando a gente fala de política para riscos, a gente está falando de política de critério de risco, que no COSO se chama apetite ao risco, né? Usa-se o termo apetite ao risco, talvez vocês estejam mais familiarizados com isso. O SOX também utiliza esse termo. E aí, depois da gestão de risco, né, planejamento, né, dessa documentação, dessa estratégia, a gente já define os papéis e responsabilidades, já começa a fazer as primeiras reuniões com a alta direção para alinhar esse compromisso da alta direção, já começa a preparar a lista de aplicabilidade e aí começa a execução das atividades necessárias, né? E aí essa execução começa lá em recursos humanos, onde a gente começa na parte de treinamento de conscientização, e tem pessoas que gostam de fazer o treinamento de conscientização depois da análise de risco e tal, e porque pega uma série de problemas. Não existe uma ordem assim para você fazer, tem que ser nessa ordem, tá? Essa etapa de execução você pode fazer na ordem que for melhor para você, mas você vai ter que fazer um treinamento de conscientização, não tem como fugir disso. Você vai ter que fazer gestão da documentação, você vai ter que fazer a parte do plano de comunicação, você vai ter que fazer análise e avaliação de risco. Se a análise e avaliação de risco for aqui na frente, for primeiro, sem problema nenhum. A ideia aqui é mostrar para vocês que todas essas atividades precisam ser feitas para montar o sistema de gestão. Então, aí depois do tratamento dos riscos, tem a implementação dos controles. E aí, a gente está falando de controles, por exemplo, esse do antivírus pode ser um controle. Você, por exemplo, fazer o controle de acesso físico ao data center, usando lá um caderno ali onde a pessoa chega, coloca o seu nome, a hora que ela entrou no data center, a hora que ela saiu, é um controle. Então, existem várias maneiras de se implementar controle. Agora, a ISO, ela recomenda 114 controles
E assim, nem todos eles vão ser aplicáveis ao seu business. Por isso que a lista de aplicabilidade ela é criada para a gente definir aquilo que faz sentido para o seu sistema e para a sua auditoria. Então, o auditor ele vai pegar aquela lista. É claro que os controles obrigatórios são obrigatórios, precisam ser implementados. Mas se você tiver o controle, por exemplo, de... tem um controle que ele é bem difícil de ser implementado, que normalmente a empresa não tem dinheiro, que é a parte de implementação de resposta não é resposta a incidente, é o de continuidade de negócio. Então, esse é muito difícil, porque requer custo, né? Então, ele não está dentro do sistema de gestão, ele é um controle, e ele não é mencionado dentro do sistema em nenhum item obrigatório. Então, ele não é obrigatório, mas ele precisa ser implementado. Se ele não for implementado, eu preciso de uma justificativa. Aí entra a análise de risco, que vai aceitar isso como um risco. Claro que imagina, nesses dias aí nós tivemos uma grande repercussão na parte um problema de ransomware que a Renner teve, e eles fizeram toda a recuperação desse sistema, de acordo com a pessoa de segurança. Eu vi no LinkedIn, ele publicou que eles fizeram a recuperação do ambiente em tempo recorde. Então, muito provavelmente, eles tinham documentação, eles tinham os processos amadurecidos, eles exercitavam isso, faziam testes. Agora, imagine uma empresa que se abstém disso, fala, não quero, vou tirar isso, mas eu não quero ter um plano de continuidade de negócio. Então, ela está assumindo um risco muito grande, né? Porque caso haja um problema sério como esse aí, como que ela se recupera? Se ela não tem um planejamento para isso, entendeu? Então, alguns itens, apesar de não ser obrigatórios, é recomendado que se tenha, porque eles são críticos para a sua organização, e um problema sério desse pode comprometer a imagem da sua organização. Então, depois de implementar os controles, a gente começa a checar. Aí a parte de checar engloba também a auditoria, engloba também a parte de monitoração. Então, a auditoria interna, aí tem a análise crítica da alta direção, que ela vai olhar o relatório de auditoria, vai olhar o relatório de risco, vai ver os problemas que a organização possui, vai ter visibilidade e vai fazer tomada de decisão. E aí a gente vai ter níveis de conformidade. Agora eu consigo medir, né? Porque eu já auditei, eu já sei se o meu sistema está funcionando, não está funcionando. Agora eu já consigo medir se ele está em 60% conforme, 30% de controles não estão sendo executados, 10% não existe, enfim, eu consigo medir agora. E aí eu consigo agora trabalhar nas ações corretivas e pensar na melhoria contínua do meu sistema. Agora eu já consigo pensar nisso. E aí entra, né, a verificação, né, dos controles do anexo A, e aí eu já consigo pensar numa auditoria oficial, né, depois de implementados, controles corrigidos, com evidências de que está tudo funcionando, aí eu já posso pedir uma auditoria oficial, e aí essa auditoria oficial vem, faz a auditoria, e anualmente eles vêm para fazer uma checagem, e a cada 3 anos é feita uma revalidação dessa certificação. E assim, imagina, ganhar a certificação, status no mercado. Agora imagina perder essa certificação. Imagina para a imagem da organização. Poxa, mas ela não tinha ISO 27061, perdeu a ISO 27061. Então, não seria legal, né, nesse contexto. Bom, chegamos agora à parte de perguntas, né? Então, quem está aí no Zoom, então tem bastante pessoas aqui no Zoom, né? Perguntas, né? O que vocês querem tirar de dúvidas? O que vocês acharam, né? Se não tem dúvida nenhuma, então pelo menos aí o que vocês acharam dessa introdução, dessa aula?
O que vocês têm a dizer aí? Eu tenho aí o Alexandre, o José Roberto, o Carlos, Juliana. Nossa, tem bastante gente nova aí que eu não conheço, hein? Wagner, Maurício, Manfredo já é velho conhecido, tem a Juliana Carol, Walter Lino, Renan. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí desse conteúdo introdutório? Já conheciam? Não tinha a mínima ideia de que era isso? O que vocês estão esperando? Quer dar alguma sugestão para eu trazer para as próximas aulas? Ah, eu gostaria de ver isso, eu gostaria de focar nisso ou naquilo. O que vocês têm a dizer aí? Pode falar. A palavra é de vocês aí. José, você está falando, mas não está saindo. Deixa eu abrir aqui seu microfone, que acho que você esqueceu. Isso, esqueci, exatamente. Abre aí, abre aí. Muito obrigado. Foi rico em conhecimento. Eu já sou certificado 27001. Fez eu relembrar. Obrigado. Fez eu relembrar alguns pontos. Eu estou em processo de certificação da empresa. Muito bom. Eu estou como líder nessa frente. Eu tenho uma consultoria como apoio nosso. Eu sou novo na organização e toquei esse desafio. Para mim está sendo bastante prazeroso. Você tocou num ponto que eu achei interessante. Você fala que a 27000 versão 2013 não exige mais que seja em forma de projeto. Mas você até segue e você falou que é até bacana. Eu nunca tinha visto isso. Eu sigo cada um dos capítulos ali, cada um dos processos, mas eu não tinha pensado nisso. Talvez seja mais interessante eu seguir como projeto. Na 2006 tinha claramente falando que tinha que ser, né, em forma de projeto. Quando você começa a ver a de 2003, ele não menciona, né, que é obrigatório e tal, como mencionava anteriormente. Mas, assim, como eu implementei lá em 2006 a primeira vez, eu achei muito melhor implementar em forma de projeto, né? De você montar um projeto que você está mexendo na estrutura da organização, você está mexendo na produção, né? De certa forma. Então, ou seja, eu sou da velha escola aí, né? Eu já venho usando a ISO desde a versão de 2006 para cá, né? Show. Tá bom. E qual a recomendação você daria para eu que estou praticamente no meu primeiro projeto de implementação da ISO? Eu, quando fui fazer o meu primeiro projeto, eu fiz muita interação com as áreas. Tive que pegar na mãozinha mesmo, tive que criar os primeiros controles e depois conscientizá-los de que eles têm que manter. Então, assim, na empresa, como a gente fez muito alinhado com a alta direção, a alta direção fez um enforce muito grande nos diretores, os diretores fizeram um enforce muito grande nos gerentes e foi descendo isso daí, e a palavra mágica é para ISO, e o pessoal fazia. Agora, assim, manter isso é muito difícil. Então, por exemplo, eu cheguei, por exemplo, na parte do pessoal do NOC e falei dos backups. E aí, vocês mandam os backups para fora? Você faz o backup offsite? Faço o backup offsite. Muito bem. Então, eu preciso de evidências de que vocês fazem. E eles falaram, a gente manda. Então, eu falei assim, tá, mas tá onde está escrito? Tem algum controle? Não tinha nada. Então, a gente criou um processo e eu peguei uma planilha em Excel, coloquei as datas retroativas de tudo e eles tinham um comprovantezinho assim, assinado pelo motoboy que levava, tinha uma maleta, tinha chave, e aí eles tinham uma relação das fitas que eles tinham mandado e etc. Então, comecei a pegar isso e aí eu fiz um mapeamento e aí eu comecei a ver que alguns dias falhavam. Não tinha o papelzinho. E aí a gente tentava entender. Falhou por quê? Porque a moto não veio, não levaram as fitas, ou porque aconteceu alguma coisa. Nesse dia falhou o backup, então não tinha backup para ser levado. Então, você já começa a pegar um problema que eu posso controlar com outro controle. Então, eu falo, tá, mas vocês controlam isso também? E tinha um controle da ISO que eu deveria estar controlando isso, tinha uma série de detalhes, então você começa a fechar o cerco, né? E o pessoal não gosta muito. Por exemplo, o pessoal entrava no data center e não fechava a porta.
colocavam uma moedinha de 50 centavos no eletroímã para a porta não fechar, porque eles não queriam passar o crachá. Quando eu chegava nas operações, era um call center, o pessoal com o crachá aqui no peito, eles pulavam a catraca, ou passava de lado na catraca. Então, a gente começou a corrigir essas coisas, compramos um equipamento chamado guarda-corpo, que ele diminui o espaço da catraca e as pessoas são obrigadas a passar uma pessoa de cada vez, porque passava de 2. E às vezes a pessoa esquecia o crachá. O crachá tá aí no seu peito. Nem ela lembrava que o crachá estava com ela. Tamanho costume de fazer errado. Então, você conhecendo a organização como um todo, você começa a mapear isso. Tem organização, por exemplo, que não tem o processo de resposta a incidente. Então, ele não tem nada, assim, ele não sabe quantos incidentes tiveram, quais os problemas que ele tem, quem são os usuários ofensores, não sabe nada disso. Então, todos os processos precisam ser implementados. E assim, o que é difícil? Depois de implementar o processo, você tem que gerar evidência. Agora, imagina um processo que ele é semestral. Ele roda semestralmente. Então, você vai precisar de 3 anos, de 2 anos para ter 3 evidências. Então, esses processos mais longos, no começo, você vai ter que reduzir o tempo dele para ele rodar em menos tempo. Então, vou ter que fazer testes de continuidade de negócio. Então, vai ter que fazer todo mês aí, a cada 2 meses, para poder gerar mais evidências. Então, se você falar, vou fazer teste de resposta a acidente uma vez por ano. Então, no começo, vai ter que fazer em menos tempo, para poder gerar evidência. Então, você vai ter que ter algumas evidências para apresentar para a auditoria. Eu tenho uma planilha, vou mostrar ela na próxima aula, porque eu até vou dar um tapinha nela, vou melhorar ela, que eu tenho todos os controles que eu vou implementar, eu tenho um campo para me informar se tem política para aquilo ou não, se tem processo, se tem instrução de trabalho e aonde está aquela documentação. Na hora que o auditor chega, um Deus nos acuda. Então, você precisa ter um repositório. Existe uma série de detalhes que a gente vai estar falando na parte de gestão de documentação que a gente precisa ter, né? Eu não posso ter cópia da política, uma em cada máquina. Eu tenho que ter um repositório único. Se eu tiver um SGQ, ajuda? O que seria o SGQ? Eu não conheço. Sistema de gestão de qualidade. Ah, tá. Sim, ajuda. Ajuda sim. Porque eu centralizo toda a documentação. Então, se você já tiver a ISO 9000, você... Tá junto. Ah, não tem ainda. Tá no bolo. Bom, se tá no bolo, então meio que vai nascer junto, né? Então, existem ferramentas, né? Eu usava na organização uma que chamava DocNix. E a vantagem do DocNix é que você construía o documento de política dentro dele, ele ia para o meu chefe aprovar e depois ia para o diretor de TI, né, na época, que era o responsável por fazer dar alta direção e fazer a aprovação. Uma outra coisa que eu também montei, e é muito comum no pessoal de qualidade fazer, é o manual da qualidade. Eu fiz o manual da segurança. Ou seja, eu documentei todo o sistema de gestão, a gente vai falar disso nas próximas aulas, que a gente vai começar a detalhar a implementação, né? E eu fiz isso, eu usei o manual de segurança, a gente desenvolveu, quando eu falo a gente, né, a equipe, eu era o líder, né, eu cabeçava o projeto, mas tinha outras pessoas que trabalhavam junto comigo. Mas esse lance de ir na área, pegar na mãozinha, é inevitável. Só vou desligar a câmera aqui, porque eu vi que tem outras pessoas que estão com perguntas, só para dar oportunidade para elas. Claro, quem quiser perguntar aí, fique à vontade. Quem é o próximo aí? Quem que vai falar agora? Tem alguém querendo falar aí? A pergunta no chat. Pergunta no chat. Opa, tá sem áudio aí? Vamos lá. Excelente introdução na minha empresa, sou líder de projetos, a LGPD já me esclareceu muita coisa, um bom nível de detalhe, não sou da área de segurança. Posto anterior.
Hoje o mercado está mais atento a isso, eu não sou da área. Eu não estou vendo aqui um bom nível de detalhe. Eu não estou vendo bem a pergunta, só o pessoal falando do... Hoje o mercado está mais atento a ISO 27000 ou a LGPD? Ah, tá. É uma pergunta, né? Ah, ok. Bom, são coisas diferentes. Quando a gente fala de LGPD, eu estou falando de uma legislação. Se a gente pensar na motivação, porque nasceu essa lei lá na Europa, a gente vai entrar na questão de serviços gratuitos, que não dizia para o usuário o que estava fazendo com seus dados. Então, a lei ela não veio para impedir as pessoas de utilizarem dados pessoais. Não é isso. A lei veio para organizar essa bagunça, para regulamentar. Então, a questão da LGPD é que ela exige, e eu não estou vendo muitas pessoas atentas a isso, ela exige que você adeque a organização, através dos seus processos ali, a lei. E a lei, ela tem 10 bases legais para dados pessoais. Se a gente pensar em dados sensíveis e dados de adolescentes e crianças, tem outra parte da legislação. Mas pensando simplesmente em dados pessoais, tem 10 bases legais. Então, a base mais comum é a do consentimento. A mais utilizada pelas empresas é a de execução de contratos e a interesse legítimo. Então, hoje, a LGPD, ela está trazendo para a empresa uma obrigação de olhar para os seus processos e pensar no consentimento, assim, em deixar claro o jogo, o que eu vou fazer com seus dados. Eu vou usar os seus dados para processar o pagamento, para nota fiscal, para mandar e-mail marketing. Então, eu preciso de uma base legal para sustentar essas ações. É isso. Quando eu tenho o uso do interesse legítimo, aí eu já começo a entrar em critérios de segurança. Por quê? Porque aí a legislação exige que eu tenha um RIPD, que lá fora chama de PIA, né? Que é o relatório de impacto, relatório de impacto à privacidade de dados, né? É impacto para o usuário. Então, não é que é impacto para a empresa, porque vazou informação, a empresa tem um impacto na sua imagem, mas e o usuário? Então, a LGPD, ela está preocupada com o usuário, o que vão fazer com os dados desse usuário, fraudar. Por exemplo, minha base vazou só e-mail e o telefone. Com certeza, esse cara vai receber um monte de spam, e-mail que ele não pediu, telefonemas de empresas oferecendo produtos e serviços que ele não quis. Então, é meio que um spam. Mas também, em determinado nível, ele pode ter uma pequena fraude, alguém usar esses dados para criar uma conta falsa e começar a usar um serviço aí com o e-mail e o telefone dele. É claro que muitos sites validam e-mail, mandam SMS para o telefone, então pode ser que não seja muito útil isso para ele, mas o RG, o CPF, comprovante, sei lá, uma base que tenha fotos do RG ou documento da pessoa, pode ser mais fraudável, né? Porque a pessoa pode abrir uma conta num banco usando documento falso, né? Então, a LGPD, no meu olhar, ela tem essa característica. Agora, ela pede, inclusive nesse relatório, que a gente faça a implementação de controles de segurança. E aí que a ISO acaba entrando no jogo, porque se a gente pensar no Bacen, por exemplo, que ele deixa claramente para o mercado dizendo, olha, as empresas que são regulamentadas e têm que seguir o Bacen, eles precisam ter uma gestão de cibersegurança. Então, eles são claros ali. Já a LGPD não é claro nesse sentido. Então, fica ali no meio do caminho. Implementa o sistema de gestão, não implementa o sistema de gestão. Gente, eu acho que a gente não temos que pensar em sim ou não.
toda empresa que tem uma área de segurança, no mínimo, tem que ter um sistema de gestão. Como que você protege a organização se você não tem uma meta de proteção, você não tem um escopo, você não sabe o que você vai proteger, do que vai proteger? E tem banco que não tem sistema de gestão. Tem empresas grandes que não têm sistema de gestão. Agora, as empresas que possuem um sistema de gestão, mesmo que não seja com o selo da ISO, tudo certinho, é uma empresa matura na parte de segurança, tem um grau de maturidade na área de segurança. Então, eu não consigo olhar, eu sei que as pessoas estão olhando muito para a LGPD, mas eu não consigo olhar para o mercado e não enxergar o sistema de gestão sendo implementado. Infelizmente, o olhar da organização, tanto que ele, lá no RPD, ele fala de controles, né, de segurança. Então, implementando os controles, a ISO 27001, basicamente você está aderente à norma, né? Aí você faz uma pequena análise de impacto. E eu vejo pessoas fazendo análise de impacto pro negócio, né? Eu não vejo fazendo análise de impacto pro titular dos dados. Que se você analisar lá a legislação, ela fala que você tem que fazer um impacto pensando no titular dos dados, né? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz de critério para o negócio e eu tenho uma matriz de critério de risco para o titular dos dados. E aí eu coloco, porque assim, imagina que você tem uma situação que vazou dados sensíveis e a pessoa é muito conhecida. Então ela pode ter problemas de ódio, né? Pessoas querendo agredir esse titular dos dados na rua. Enfim, é isso que a LGPD está preocupada, né? Ela parte desde o princípio de privacidade, que é o direito de estar só, que inclusive são diretrizes, né, dos direitos humanos, né? E, enfim, tem todo um contexto aí por trás. Então, respondendo aí a pergunta do Walter, realmente, acho que a LGPD tem mais... tá mais badalada agora do que a ISO, né? Tem mais... Se fala mais, né? Mais alguém que falar? Carlos, Luiz, Maurício, Ricardo, Alexandre, Juliana, Cláudia. Cláudia não falou hoje, hein? Mi. Lembra sempre que tá com a gente aí, sempre trazendo Olá, professor, né? tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos aí. Sempre foi uma boa apresentação aí, conteúdo bem vasto e tem muito mais, né, no dia a dia nas aulas, então eu super indico aí o conteúdo do senhor. Tá certo, você já fez 3 vezes esse curso com a gente, né? Já. Sempre aprimorando, cada dia tem umas novas. Já participou de umas 3 ou 4 turmas já. Tá certo. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, se tiver mais perguntas, né? Vocês quiserem conhecer lá o nosso treinamento, a ISEC Academy, né? Colocar aqui o nosso link do site. Entra lá, visita, dá uma olhada no nosso conteúdo lá no YouTube também, né? Estou colocando aqui no chat para vocês. Esse aqui é o nosso treinamento lá, dá uma olhada. Eu vou fazer um treinamento de SFS, que é preparatório para certificação, mas a gente fala bastante coisa. Eu tenho um treinamento para interpretação da norma, que é esse bate-papo que a gente está fazendo aqui no YouTube, e eu tenho treinamento preparatório para o profissional, né, que quer tirar a certificação, o conteúdo é parecido, mas tem focos diferentes, né, tem coisas diferentes aí nos treinamentos. Tem uma parte do material é muito parecida, é muito igual, e a outra parte é totalmente diferente. Temos também treinamento na parte do Security Plus. Eu coloquei aulas lá no YouTube para vocês conhecerem. Tem 32 aulas aí no YouTube para vocês
conhecerem, né, o nosso treinamento do Security Plus. Toda a parte de engenharia social está lá. E, assim, a nossa ideia futuramente também é falar da ISO 27701 e meio que montar um treinamento aí, já falando de LGPD, já falando do RIPD, já fazendo um pacote completo aí de implementação junto com a parte de LGPD. Essa parte é bastante cobrada agora, né, pelas empresas. Principalmente se você olhar aí os perfis profissionais, sempre pede conhecimento em LGPD, né? Então, eu estou entregando várias aulas, aí, vários cursos, e mais para frente a gente vai começar a falar de LGPD aí também nos nossos treinamentos. Professor. Diga, Manfredo. Bom, inicialmente, obrigado pelo conteúdo, bem legal, acho que é um ótimo começo, e acho que mais para frente provavelmente as dúvidas vão ficar no anexo A, né, com que a gente cobre todo ele, né? Uhum. Com relação ao ISFS, esse conteúdo ele vai ficar disponível por quanto tempo ao comprar o curso? Sempre. Inclusive as aulas que a gente vai fazendo com essas turmas, eu vou deixar nas aulas lá, essas aulas ao vivo, né, que eu faço com as turmas, eu também deixo lá, mas o conteúdo fica lá e eu sempre estou colocando mais coisa, entendeu? Sempre revisando. Se a Equizim, por exemplo, mudar alguma coisa, eu sei que já tem um banco de perguntas novas, né? Então, eu vou começar a preparar perguntas no perfil que eles já estão fazendo aí, umas perguntas mais novas, né? Por enquanto, a gente vai deixando lá todo o material. As aulas ao vivo, quando tiver uma quantidade muito grande, aí a gente vai tirando as mais antigas, né? Porque o que acontece com essas aulas ao vivo? O que é legal? Que, assim, dependendo da turma, a dinâmica é diferente, as perguntas são diferentes, os assuntos são diferentes, as dúvidas são diferentes, então é sempre um treinamento novo. Agora, o conteúdo gravado, aquele conceitual, aquilo é meio que assim, padrão, fixo, né? O que vai cair na prova, é aquele conceito que você vai levar para a organização. E assim, apesar da prova da Equizim se chamar ISO 27001, ela foi toda construída para a ISO 27002, para ser uma prova voltada na implementação dos controles e de boas práticas. Então, ela não fala de sistema de gestão, de implementação, ela não fala de nada disso. Por isso que o meu treinamento de interpretação da norma é focado na 27001, na interpretação da norma e na implementação, para fazer esse trabalho que o pessoal tá fazendo na empresa, de preparar a empresa para tirar a norma, para tirar o selo, para tirar a certificação. Então, a certificação da Equizim, as empresas ainda acham que você tendo essa certificação, você está preparado para fazer a implementação. Não. Agora, a Auditor Leader, ela te prepara, sim, para você fazer essa implementação. É uma certificação cara. O conhecimento que você está adquirindo aqui com a gente aqui é o mesmo conhecimento que você vai aprender no treinamento de Auditor Leader. A única diferença é que você vai ter uma qualificação ali para poder fazer, né, um certificado que te habilita a poder exercer essa atividade. Agora, se você trabalha internamente numa empresa e tal, ou se a organização tiver custeando, aí vale a pena você tirar para ter, né, no seu portfólio de certificação. Mas o mais importante, pessoal, eu tenho várias certificações, porque empresas que eu trabalho exigem, né? Mas, assim, o mais importante não é ter só a certificação, é o conhecimento. Eu tenho muitos amigos que são CISP e não sabem implementar uma ISO, não sabem nada a respeito disso, nada. E eles têm uma certificação top de mercado. Tudo bem que o CISP tem um outro foco, mas é o que eu estou te dizendo, que o fato de ter certificações não nos prepara na prática para fazer essas atividades. Então, essa dúvida, esse detalhe que eu quero ajudar vocês a sanarem, que nem o nosso colega lá. Eu estou implementando, o que eu faço, como que eu faço aqui, e como que eu avanço nesse assunto. Às vezes fico emperrado no assunto. E eu já fiz essa implementação de ISO em várias organizações, várias empresas. Teve uma que eu peguei do zero, que a gente tirou a certificação.
essa é a melhor experiência. Agora, aquela experiência que você está montando para manter, ou montando porque a empresa não vai tirar a certificação, mas vai montar os processos, é um outro cenário, né? Um cenário totalmente diferente. Ok, obrigado, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Se não, a gente encerra nosso bate-papo de hoje. E aí, a semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente continua o assunto aí. Não? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Entre lá no YouTube, se registra lá no canal e também no Instagram. E aproveitem essa promoção aí do ISFS aí, dá uma olhada lá, ver se interessa para vocês. Passem isso para os amigos de vocês também, tá bom? Muito obrigado e até a